Oi pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre exercícios de quadripolos, né? Às vezes a gente olha para um quadripolo e fica um pouco tenso assim de como é que a gente vai fazer para resolver ele, né? Porque eu diria que não é uma coisa tão intuitiva quando a gente não conhece ali as nuances, né, do quadripolo. Mas enfim, vamos começar a resolver esse exercício e eu vou falando assim mais ou menos o que eu acredito que seja mais importante para poder entender como é que funciona esse quadripolo, né? A primeira coisa é que a gente tem que entender que a gente tem as correntes de entrada e de saída e as tensões de entrada e de saída, né? Que estão sempre assim nessas partes do quadripolo. A gente vai chamar ela de V1 e V2, as tensões, e I1 e I2, as correntes. E o legal desses exercícios é que muitas vezes eles vão pedir o equivalente TVNAM, que é o caso desse exercício. Ele pede o equivalente TVNAM aqui dos terminais A e B, né? E como a gente vai saber esse equivalente? Bem, o quadripolo ele é formado por uma matriz. Nesse caso, ele dá pra gente o parâmetro H, né? Por isso que ele chama de Hzinho todos esses termos. Mas ele é formado por uma matriz de 4 termos que vai multiplicar essas tensões e correntes, né? E vai ser igual a tensões e correntes também de entrada ou saída. Então, cada parâmetro de quadripolo, né, cada tipo de quadripolo, vai ser uma multiplicação diferente. Nesse caso, a gente vai ter I1 e V2, e V1 e I2. A questão é que muitas vezes a gente vai ter que entender como cada um funciona, né? Para poder ir decorando, entre aspas, assim, qual quadripolo vai ter qual multiplicação. Eu gosto de pensar que nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, 1000, né, que são 1000 ohms, que é o H11, o H12 é menos 2, o H21 é 10, e o H22 é 200 vezes 10 é menos 6, né? Nesse caso aqui, a gente tem as unidades de medida para auxiliar a gente, né, porque a gente vai ter ohms e sims, só que outra coisa que pode auxiliar a gente também vai ser o tamanho da multiplicação. Porque a gente sempre vai estar multiplicando a corrente por algo maior do que a tensão, na maioria das vezes, né? Isso é uma maneira de ajudar, mas não necessariamente é uma regra, né? Que aqui, por exemplo, na primeira equação, onde a gente tem 1000 I1 menos 2V2, a gente tem um número muito maior multiplicando I1. E a mesma coisa na segunda, 10 I1 vezes 200 vezes 10 é menos 6, V2. Ok. Isso é só, tipo, uma visão, não necessariamente uma regra, mas me ajuda a guardar o que cada matriz significa, né? Porque a gente vai ter depois o parâmetro de transmissão, a gente tem a matriz de impedância, enfim, né? Todas elas vão ter alguma característica própria. E aí, a gente pode traduzir essa matriz em duas equações, né? A gente tem 1000 I1 menos 2V2 igual a V1. E aqui a gente vai ter 10 I1 mais 200 vezes 10 é menos 6, V2, que é igual a I2. O exercício ele vai pedir o equivalente TVNAM desse lado aqui, né, da direita da equação. Como que a gente acha o equivalente TVNAM? Bem, a gente precisa achar tanto a resistência quanto a tensão equivalente. Para a gente achar a tensão de TVNAM, né, o equivalente ali, a gente tem que achar a tensão no circuito aberto, ou seja, a gente não vai ter um I2, porque esse 2 ele vai ser igual a zero, como o circuito está aberto ali, não tem corrente passando, né? Então a gente já tem essa informação de que o I2 é igual a zero. Então aqui deixa eu colocar número 1, VTH, né, que vai ser a nossa tensão de TVNAM. A gente sabe que I2 é igual a zero. E então a gente vai ter três incógnitas do nosso problema. A gente tem I1 e V2 e V1. Como que a gente elimina uma dessas incógnitas no nosso problema? A gente tem desse lado aqui do quadripolo, na esquerda, informações sobre o V1 e o I1. Então a gente pode fazer uma malha ali para poder ter informações dele e substituir no nosso sistema. A gente sabe que essa malha aqui tem 60 volts para cima, né? A gente vai ter I1 vezes 40 para o lado oposto de 1, ou seja, a gente vai ter I1 vezes 40 aqui. E a gente vai ter o V1 aqui. Né? Isso daqui é uma malha, a gente está fechando uma malha por tensões, porque não necessariamente quando a gente vai equacionar a malha, ela tem que estar fechada por fios, né? Vamos dizer assim, fisicamente. Ela tem que estar fechada por tensões, isso que a segunda lei de Kirchhoff diz pra gente. Então a gente vai ter aqui a nossa equação de malha, então 60 é igual a 41
mais V1. Ok. Isolando V1, a gente vai ter aqui V1 é igual a 60 menos 41. Substituindo isso no nosso sisteminha, a primeira equação vai ficar 1001 menos 2V2, que é igual a V1, que é 60 menos 41. E aí, isolando aqui, a gente vai passar o 40 somando para o outro lado, então 1040 e 1 menos 2V2, que vai ser igual a 60. Isso daqui vai virar um sisteminha com aquela nossa segunda equação, né? O 10 e 1 mais 200 vezes 10 a menos 6, V2, que é igual a I2, que é igual a 0, perdão, porque, né, a gente vai substituir o nosso I2 para 0, então a gente tem duas equações para duas incógnitas. E agora a gente joga esse sisteminha numa calculadora ou MATLAB, enfim, a gente resolve esse sistema linear, ou na mão mesmo, né, apesar dos números serem um pouco chatos de resolverem na mão. E esse sistema vai dar pra gente o valor de I1, que vai ser igual a 5,94 vezes 10 a menos 4. Esse valor aqui não vai importar muito pra gente agora. Ampere, né, no caso. E a gente vai ter o valor de V2. V2 ele vai ser igual a menos 29,7 volts. O que isso quer dizer? O V2 a gente está medindo ele assim, né, de baixo para cima. Então a gente vai ter um VTH vindo de cima para baixo, VTH, e o valor dele vai ser igual, VTH é igual a menos V2, que vai ser igual a 29,7 volts. Ok, resolvemos a primeira parte do nosso exercício. E agora, como que a gente resolve a segunda parte? Para achar a segunda parte do exercício, né, o nosso RTH, deixa eu colocar aqui, 2.RTH. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calar as fontes desse quadripolo. E para isso a gente tem que calar esses 60 volts aqui. Ou seja, para poder equacionar a próxima malha, a gente vai ter um curto-circuito aqui, né? Porque quando a gente cala fontes de tensão, a gente curto-circuita a fonte. Então, aqui a gente vai ter essa parte do lado do quadripolo, o 40 ohms e o nosso V1. E o I1 entrando aqui no quadripolo, né? Eu não vou reescrever os Hs, mas enfim, o nosso quadripolo está aqui. Então, essa malha aqui, ela vai ser equacionada como? A gente vai ter esse cara aqui subindo e esse cara vindo de cá para cá. Então, a gente tem que V1 mais 41 é igual a 0. Ou seja, V1 é igual a menos 41. E a gente vai poder usar aquela mesma equação lá do início, né? Para poder substituir essa equação aqui, que eu vou chamar de número 1. A gente vai substituir nela o nosso valor de V1 encontrado aqui. Então, a gente vai ter aqui 1001 menos 2V2 é igual a menos 41. E o 40 vai passar para o outro lado, então a gente vai ter aqui 1041 menos 2V2 é igual a 0. Ok, temos a nossa primeira equação. E como é que a gente vai fazer com a segunda equação? A gente vai precisar colocar uma fonte de teste do outro lado do nosso quadripolo para poder descobrir a relação entre a corrente e a tensão. E como que a gente vai fazer isso daqui funcionar, né? A gente precisa colocar uma fonte de teste que seja tranquilo de calcular. Óbvio que assim, qualquer valor teoricamente tem que dar certo, porque a gente vai achar uma relação, mas é importante que a gente consiga um valor que facilite essas contas, né? Então o nosso teste pode ser uma fonte de corrente aqui, que vai mandar 1 ampere para o nosso circuito, ou seja, I2 vai ser igual a 1 ampere. Aqui então a gente vai tirar essa informação de que I2 é igual a 1 ampere e substituir na nossa equação que eu vou chamar de número 2 aqui de cima, né? E nela a gente vai ter 10 e 1, que vai ser mais 200 vezes 10 a menos 6 V2, que vai ser igual a 1. Então, a gente consegue jogar isso daqui para resolver o sistema linear e achar o nosso resultado. Achando assim, I1 igual a 9,897 vezes 10 a menos 2. Também não vai ser um valor importante nesse momento. E V2 igual a 51,46 volts. O que isso daqui, esse V2 vai ser importante pra gente? Porque aqui a gente, né, achou um V2 diferente no primeiro exercício e tudo mais, mas a gente está analisando outro circuito agora, né? A gente tem uma fonte calada e a gente tem uma fonte de teste, né? E essa fonte de teste vai ser importante para servir como parâmetro para a gente resolver o nosso RTH. Por quê? O RTH ele vai ser
multiplicado pela nossa corrente teste, né? Eu vou chamar de IT aqui, que é o nosso I2 no final das contas, vai ser igual ao nosso V2, né? Que é esse V de teste aí que a gente está usando também, né? Esse 51,46. Então, o nosso R de Thevenin vai ser a relação dos dois, da nossa corrente 2 com o nosso V2, que a gente achou aqui, né? Deixa eu até trocar esse T aqui para não confundir. Porque o nosso I2 dessa parte do exercício é o I2 da fonte de teste. Então, a relação deles vai ser o nosso R de Thevenin. Então, o nosso R de Thevenin nada mais é do que 51,46 ohms. Por que isso? Porque a nossa corrente é 1 ampere. Então, 51,46 dividido por 1, 51,46. Assim, a gente acaba o nosso exercício sobre quadripolos. E eu acho bem interessante a gente notar a primeira coisa que a gente vai ter aqui, né? O nosso V para baixo, né? Eu acho que é uma parada interessante, até porque ele está na saída do quadripolo, então faz sentido ele dar um negativo, né? Porque o nosso potencial maior não vai estar no que a gente está pensando ali por causa da fonte do outro lado. O quadripolo, né, às vezes tem 10, mas sempre vai ser o circuito que vai né, indicar pra gente o que está acontecendo. Sempre é importante lembrar desse modelo do quadripolo. Então a gente sempre tem as correntes entrando, a gente sempre tem as tensões uma de cada lado, e essas informações são valiosíssimas para a gente resolver os exercícios. A gente sempre vai manipular elas para poder conseguir achar o que a gente quer dentro do nosso circuito, né? Então, os exercícios de quadripolos, o mais importante é como a gente vai usar as informações que o quadripolo traz pra gente. Esse exercício aqui ele não traz tantas informações assim logo de cara, ele não te dá a matriz, enfim, ele te dá ali os números, né? Ele não fala qual a relação da matriz, o que eu quis dizer, né? A matriz ele te dá, mas ele te dá os números ali que vão estar dentro da matriz e fala para você resolver. Então você tem algumas informações jogadas no circuito da esquerda, você tem um circuito aberto na direita, então você tem que ir lidando com isso para poder achar o resultado final do quadripolo. É um exercício relativamente simples, mas importante para entender essa manipulação dos quadripolos, né? Como é que a gente vai fazer para mexer com Thevenin e quadripolo ao mesmo tempo. É isso, gente. Agradeço muito quem viu até aqui, agradeço a atenção, espero que tenha gostado, que tenha ajudado alguém. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal se puder, compartilhe. E até a próxima. Valeu!